um bom dia para você. Nesta manhã de 27 de maio de 2020, é um prazer muito grande ter você, secretário de Educação, os assessores das secretarias de Educação, diretores de escola, nossos convidados. Também é um prazer ter cada um dos articuladores das instituições parceiras do Instituto Votorantim na parceria pela valorização da educação. E aqui estamos nós hoje novamente aqui no sul. Eu estou em Curitiba numa manhã muito fria. Em algumas regiões do Brasil, nem tanto frio. Mas estamos aqui novamente para discutir educação neste tempo de pandemia. E hoje é um dia muito especial porque nós teremos uma conversa muito legal sobre ações preventivas voltadas a crianças e adolescentes na agenda da educação. E para isso, a Domênica, aqui do Instituto Votorantim, hoje é quarta-feira e é dia de Domênica participar aqui conosco, a Domênica traz uma convidada importante, que é a Márcia Campos. Bom dia, Domênica. Que bom que é mais uma quarta-feira e podemos ter você aqui novamente, Domênica. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aí mais uma quarta juntos, aqui em São Paulo com muito frio, mas aí aquecida com a nova discussão aí de proteção a crianças e adolescentes. Bom, para a nossa conversa de hoje, eu chamo a nossa convidada especial, que é a Márcia Campos, do Instituto Aliança. Ela é psicóloga com especialização em psicologia social e em gestão de organizações sociais, cofundadora e diretora de programas de educação para a saúde, convivência, cidadania do Instituto Aliança, coordena a elaboração e execução de projetos voltados ao desenvolvimento pessoal e social de crianças e adolescentes, educação sexual, saúde reprodutiva e gênero, direitos, voluntariado e educação pelo esporte, tendo a mobilização e a participação social como eixos de ações. E a Márcia também, né, junto com o Instituto Aliança, é nossa parceira técnica do programa VIA, Votorantim pela Infância e Adolescência, que atua no fortalecimento da rede de proteção para garantia de direitos da criança e adolescente. Então, muitos municípios que nós temos o PVE, nós também temos aí o VIA, como Curral Novo, Niquelândia, Santa Filomena. Então, aí temos bastante municípios aí com intersecção em relação a projetos, né? Então, vou pedir para a Márcia se apresentar rapidamente, apresentar aí o Instituto Aliança. É um prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Domênica. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar alguns conhecimentos, alguns aprendizados nesses anos de atuação no campo das políticas voltadas para a criança e o adolescente, particularmente no campo da prevenção e do enfrentamento das violências sexuais e de outras violências também. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Que legal, que bom, Márcia. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco hoje na nossa videoconferência desta manhã de quarta-feira. Antes da gente começar efetivamente a discussão, antes de você nos trazer a discussão, eu quero lembrar que todos podem participar e podem escrever aqui no nosso chat as suas observações, suas perguntas. Ao final da fala, a Márcia vai poder interagir, a Domênica também, e nós vamos tratar de todos os temas aqui que vocês colocarem. Mas, como é tradição aqui na nossa videoconferência diária, eu vou pedir a ajuda da Ana Clara para que a gente possa trazer neste momento a nossa primeira enquete do dia de hoje. E nessa enquete nós estamos perguntando, Márcia, quais as dificuldades que a Secretaria de Educação tem para organizar ações preventivas voltadas para crianças e adolescentes. Você que participa da videoconferência pode marcar mais de uma alternativa, fique à vontade. Assim que a Márcia concluir, nós teremos o resultado, Márcia, dessa enquete, para que você possa, junto com a Domênica, analisar os dados que os participantes registraram aqui nesta enquete. Mas é hora de começar, né, Domênica? Sim. Então, por favor, Márcia, fique à vontade. Perfeito. Sabemos que você preparou o material com Isso, carinho. Fique à vontade para compartilhar. O tempo é todo seu. À vontade. Obrigada. Bom, para todos, eu preparei uma apresentação, um roteiro de uma fala,
para não me perder no tempo e poder passar algumas informações, alguns conteúdos que poderão gerar algumas conversas entre nós após a minha apresentação. Então, eu vou colocar... vamos ver aqui, eu estou ainda me familiarizando com essas ferramentas, mas Deu tudo certo. está tudo ok, não é? Então, vou começar justamente com uma breve contextualização. Está aparecendo bem aí? Expandir sua tela, se você Expandir. quiser clicar ali embaixo. Obrigada. Acho eu esqueci desse detalhe. Pronto, ficou bem agora? Obrigado você. Fique à vontade, por favor. Obrigada. Então, eu vou começar com uma breve contextualização, muito embora nós estejamos no nosso dia a dia nos recontextualizando a todo momento e a toda hora. Mas, em relação à prevenção, ações preventivas voltadas para crianças e adolescentes, o que é que nós temos, assim, de uma forma resumida do contexto, não é? Nós temos dados do Unicef, da ONU Mulheres, da Organização Mundial de Saúde, que nos reportam situações ocorridas em períodos de outras pandemias, tá? E entre essas situações estão justamente as violações de direitos de crianças e adolescentes. Então, de certa forma, nós já sabemos que, estando em um novo período, uma nova pandemia, podemos esperar que as situações de violação de direitos de crianças, adolescentes e de outros grupos também ocorram. No Brasil, nós temos, além do isolamento social, todo o contexto gerado pela pandemia, e inclusive com perda de emprego, perda de trabalho, de pais, de familiares adultos, e todas também as incertezas que nós estamos aprendendo a lidar com o nosso dia a dia, e isso gera no ambiente familiar tensões, e essas tensões muitas vezes resultam em violência, em violência intrafamiliar, e aí nós estamos falando da violência física, do abuso sexual, da violência contra a mulher. E, por outro lado, pelo fato dessas violências estarem acontecendo no ambiente intrafamiliar, a diminuição das denúncias das violações dos direitos de criança e adolescente. Por que essa diminuição? Porque justamente crianças, adolescentes, mulheres, até idosos, embora esse não seja o foco hoje da nossa conversa, estão no mesmo ambiente que os agressores estão. Daí é muito mais difícil que ocorram as denúncias. Mesmo sem o isolamento social, os dados que a gente analisa costumeiramente apontam para entre 70% e 80% dos casos de abuso sexual ocorrem justamente no ambiente familiar, no ambiente que deveria ser um ambiente de proteção das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos. Nos casos de abuso sexual, entre 70% e 80% ocorrem no ambiente de casa. E, recentemente, nós realizamos uma sondagem, um levantamento nos municípios onde o Via Rede de Proteção está acontecendo. Conversamos com os conselheiros tutelares, conselheiros do CMDCA, educação, saúde, assistência, e também esses municípios apontam a redução do número de violências, Ou seja, as instituições da rede de proteção estão recebendo, nesse momento, menos denúncias, justamente pela dificuldade do período do isolamento social. Há também uma maior exposição das crianças e adolescentes nas redes sociais, na internet, e isso pode torná-los vulneráveis à pornografia e às redes de tráfico.
Esse é um assunto delicado, é um assunto que merece a atenção dos pais, dos educadores. O aumento de vendas de bebidas alcoólicas, o comércio já está apontando esses indicadores, nos levam a pensar que há também um aumento de consumo de bebida alcoólica durante esse período de isolamento social, dentro de casa, e o uso abusivo do álcool também pode facilitar, também pode gerar momentos de tensão e de violência dentro de casa. Então, por conta desse aumento da vulnerabilidade de crianças, adolescentes, mulheres, né, da dificuldade de denúncia, hoje muitas organizações já estão se mobilizando para realizarem campanhas silenciosas, né, campanhas que cheguem pelo celular, mas que não possam ser ouvidas, digamos, por todos em casa, enfatizando o papel dos vizinhos, né? Dos vizinhos, daqueles que moram próximos às outras residências, no sentido de ajudar a proteger a criança e o adolescente, assim como a mulher, assim como o idoso. Então, algumas dessas campanhas já estão sendo, inclusive, vinculadas na TV. A escola como espaço de proteção. Eu gostaria muito de enfatizar aqui o papel da escola como espaço de proteção das crianças e adolescentes, porque é na escola que as crianças passam uma parte significativa do seu dia, porque é lá que as crianças e adolescentes podem desenvolver laços de confiança com a equipe da escola, seja diretor, professor, coordenador pedagógico, porteiros, merendeiros, merendeiras, pessoal da limpeza. Na escola, existem adultos com os quais a criança pode desenvolver laços de confiança e, consequentemente, confidenciar alguma situação que a incomode ou incomode e que está ocorrendo dentro do ambiente de casa, né? E é também na escola que a própria equipe pode observar mudanças no comportamento das crianças e dos adolescentes, assim como mudanças físicas. E a escola pode, por meio dos canais de denúncia anônima ou não, a depender da situação de cada município, fazer a denúncia dessas suspeitas. Então, essa é uma atitude de proteção, e para que a própria rede formada pelo conjunto das instituições que protegem as crianças e adolescentes possam daí tomar os encaminhamentos necessários. Então, a escola é um espaço muito importante de proteção. Ocorre que, nesse período de pandemia, de isolamento social, o espaço físico da escola está, digamos assim, fora do cenário no sentido da frequência dessas crianças e adolescentes. Então, é importante que a educação desenvolva, como já está se reinventando, meios e caminhos de, ainda assim, poder exercer essa prevenção e essa proteção pelas vias virtuais, pelas plataformas, pelas comunicações via WhatsApp, via a internet, via os programas virtuais de comunicação. Mas não se trata de adicionar conteúdo, e sim postura, né? De mudança de postura, de atitude, de um olhar diferenciado em relação às crianças e adolescentes. Trata-se de ter uma postura de não preconceito, de não violência, de escuta e de empoderamento. A escola, virtual ou presencial, é um espaço de desenvolvimento pessoal e social, onde as crianças e adolescentes podem aprender a autoproteção, o autocuidado, o cuidado com o outro, a comunicação, a assertividade, a cooperação, o reconhecimento dos direitos. E no trabalho com a família, sempre que a escola está em contato com a família, estando ela no seu espaço físico ou no seu espaço ou no espaço virtual, esse diálogo
constante com a família, pode também ser um espaço de reflexão sobre a comunicação intergeracional, as dificuldades intrafamiliares, os valores e atitudes, como é que eles são formados e por que os meus valores e atitudes são diferentes dos valores e atitudes de meus filhos, de minhas filhas, sobre os direitos, sobre o ECA. E nesse momento, não é, de fechamento do espaço físico da escola, eu tenho acompanhado os desafios que estão sendo colocados para a equipe da Secretaria de Educação, para as equipes específicas das escolas e lá na ponta para os professores, né? A sobrecarga que está existindo, a dificuldade de acertar os horários de contato com os pais, tudo isso tem levado realmente a uma sobrecarga muito grande. Mas a pergunta, e hoje a nossa conversa ainda assim, com toda essa dificuldade, com todos esses desafios, como é que a questão da prevenção das violações dos direitos pode permanecer na agenda da educação, né? A nossa ideia é apontar alguns caminhos, fazer algumas sugestões, que, é claro, elas terão sempre que ser adaptadas ao contexto de cada município e até mesmo de cada bairro, a depender onde esteja a escola, onde estejam os alunos da escola. Então, um primeiro indicativo que eu gostaria de colocar é que a escola não está sozinha nessa questão da prevenção, né? Nessa questão da prevenção às violações, né? Os profissionais da educação podem e devem trabalhar em conjunto com os profissionais da rede de proteção social à criança e ao adolescente. Podem trabalhar com os conselheiros do Conselho Tutelar, do CMDCA, da Saúde, da Justiça, os policiais das diversas polícias e as organizações da sociedade civil. Então, é importante que os profissionais da escola, profissionais da educação, compreendam que eles não estão sozinhos, né? A experiência do Via Rede de Proteção tem mostrado, nesse aspecto, resultados muito positivos, né? Desde a formação, quando nós organizamos os grupos de formação, ali estão profissionais da educação, da saúde, da assistência, de todas as instituições que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente. Isso facilita muito nesse diálogo, nessa integração, nessa complementação de esforços, né? E no Via Rede de Proteção, nós temos a oportunidade de realizar essa formação, de fato, preparando representantes da rede de proteção como facilitadores de ações preventivas, e muitos professores, coordenadores pedagógicos têm participado dessa formação, e também, não só na prevenção, mas como apoiar dentro da rede de proteção o enfrentamento dessas violências, porque, como eu falei para vocês, mesmo sem pandemia, os indicadores, as pesquisas apontam para 70% a 80% das violações de direitos de criança e adolescente acontecem no ambiente de casa, no ambiente familiar. Então, essa é uma situação permanente. E agora mais ainda por conta do isolamento social. Então, nesse trabalho do Via Rede de Proteção, de aproximar, de integrar e de fortalecer a rede de proteção, a escola tem uma atuação muito importante. E, além disso, é criado um comitê que monitora as denúncias e discute, esse comitê multissetorial discute também os encaminhamentos dos casos, discute em conjunto para que todos os órgãos, todas as instâncias possam estar cuidando daquela criança ou daquele adolescente de forma complementar, sem gerar sobrecarga para nenhum dos participantes. Já falei dos desafios
e de como a prevenção e enfrentamento das violações pode permanecer na agenda da educação. Eu trouxe aqui um cartaz que está sendo utilizado durante esse período do 18 de maio, período em que ações, né, referentes ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes estão acontecendo. E esse é um cartaz do município de Curral Novo. E observem como assina esse cartaz a educação, a saúde, a assistência social, enfim, todos os órgãos que fazem parte da rede de proteção à criança e ao adolescente. E esse cartaz fez uma chamada interessante: quarentena sem violência, né? Crianças e adolescentes, seus direitos não estão em quarentena. Foi uma chamada, uma oportunidade de comunicação, que também está sendo orientada pelo ECPAT, pelos órgãos nacionais que realizaram muitas ações e ainda estão realizando por conta do período do 18 de maio. Então, eu trouxe justamente esse cartaz de Curral Novo para mostrar que a educação faz parte, assina junto essas ações de prevenção e de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Como sugestão, então, a educação junto com os atores da rede de proteção pode criar uma mensagem simples, tipo card de WhatsApp ou outra, para divulgar os principais telefones e horários dos serviços da rede de proteção no município. Se estamos num período em que há uma dificuldade de denúncia, é preciso informar mais ainda, fazer com que essa informação de telefones e de horários, de como é que esses serviços estão operando nesse período, para que essa mensagem chegue até as crianças, até os adolescentes e até aos pais também. Porque muitas vezes você pode ter em casa a situação de um agressor, mas a mãe, o pai, o tio, o avô, a avó, sente a necessidade de denunciar para que alguma providência possa ser tomada. Então, a organização desse card, que é um material simples, não pela escola sozinha, mas em conjunto com a rede de proteção, é uma primeira ideia, é uma primeira sugestão que pode ajudar nessa proteção pelo fato de divulgar melhor os telefones e horários de quem está atuando nesse momento e de quem está podendo oferecer os serviços de proteção às crianças e adolescentes. É claro que tudo isso precisa naturalmente ser adaptado à realidade de cada município, né? Um papel primordial da escola, por estar em contato virtual com uma parcela significativa dos alunos e dos pais, a escola pode ter um papel muito importante na divulgação dessa informação. A escola teve que se reinventar, se reprogramar, buscar os contatos dos alunos, dos pais. Existindo um material de divulgação desses contatos, desse telefone, a escola, por meio dessas redes de comunicação e contato, pode estar, sim, divulgando esses telefones. E o que fazer, então, em relação às crianças e adolescentes que não têm contato com a internet, ou quando o telefone disponível é apenas um dentro de casa, e é justamente o de um adulto, que é o adulto agressor, né? Como fazer diante dessas situações? Eu enfatizo, mais uma vez, que são soluções que precisam ser buscadas no âmbito da rede de proteção. Mas, como a gente tem acompanhado algumas situações, é possível transformar aquele card num folheto simples que pode ser distribuído junto com o material escolar, que vai para a criança, que vai para o adolescente e que passa também pelos pais, porque os pais também são vizinhos. Então, eles podem atuar como vizinhos.
Mas e se for difícil, e se está sendo difícil entregar esse material escolar? Como chegar àquelas crianças, adolescentes, famílias que não têm acesso à internet, que não dispõem de aparelho celular para ser usado para fins educacionais? A beleza e a importância do trabalho com a rede de proteção é justamente poder recorrer a outros serviços. E uma sugestão são os agentes comunitários de saúde, que já realizam uma aproximação com as famílias, junto às famílias. Então, esse mesmo material pode ser entregue pelos agentes comunitários de saúde. Muitas situações, soluções criativas podem acontecer no âmbito de cada município para não deixar de fora aquelas crianças e adolescentes e famílias que não estão ainda com acesso à internet ou que não dispõem dos equipamentos e da infraestrutura para realizar a comunicação virtual. Outra sugestão, outro encaminhamento importante é desenvolver atividades que estimulem a participação de toda a família. Nesse momento em que a convivência familiar é obrigatória, né? Ela está acontecendo, as atividades não devem ser voltadas somente para a criança ou para o adolescente. O Instituto Aliança tem trabalhado com itinerários educativos. Então, na questão da prevenção, da proteção das crianças e adolescentes, da prevenção das violações de direitos e do enfrentamento da violência, nós temos trabalhado, na verdade, com itinerários, ou seja, é um caminhar, são temas que, devido à sua dificuldade e complexidade, eles precisam de ter um caminho, e esse caminho são os profissionais que já têm formação na área, que vão traçar, inclusive e muitas vezes com o apoio dos pais e com o apoio das crianças e dos adolescentes. Alguns temas que nós trabalhamos nesses itinerários que ajudam a prevenção e a proteção. Quem sou eu? O fortalecimento da identidade pessoal e cultural, a autoproteção, que nesse momento é muito importante que as crianças e adolescentes exercitem e aprendam a exercitar a sua autoproteção, o autocuidado, o cuidado com os outros, a questão da família, afinal de contas, o que é a família? Que família é essa? Como são formados nossos valores e atitudes? E daí que a gente pode visitar e pensar e refletir sobre os preconceitos, né? No final das contas, como é que nós formamos nossos preconceitos? De onde eles vêm? A comunicação, os direitos, a violência, trabalho em grupo. Esses temas tanto são abordados com crianças como com adolescentes, porém, na perspectiva e materiais voltados para cada faixa etária, cada cultura, cada situação. Uma outra sugestão, né? Desenvolver atividades para crianças, adolescentes e familiares realizarem juntos. Atividades que estimulem o diálogo, a criação conjunta, que proporcionem oportunidades de fortalecimento dos vínculos familiares. Eu tenho certeza que muitas escolas já têm um conjunto de atividades que fortalecem os vínculos familiares entre irmãos, entre os irmãos e os pais, os vínculos familiares dentro de um mesmo ambiente. É resgatar, gente, essas atividades que antes eram feitas, digamos, presencialmente, e agora nós estamos todos com o desafio de nos reinventar para ver que atividades podem ser realizadas virtualmente que ajudem a fortalecer um vínculo familiar positivo. Nessa perspectiva, os adultos não são apenas intermediários das atividades que vêm da escola, eles também são participantes. E isso é uma oportunidade
é muito importante nesse período do isolamento social. A valorização também dos adultos que estão em casa. Outra sugestão, né? Os adolescentes podem e devem sugerir temas de seu interesse para serem trabalhados num itinerário educativo voltado ao seu desenvolvimento pessoal e social. A partir desse itinerário e dos pressupostos da proposta pedagógica adotados pela escola, uma série de materiais e atividades podem ser utilizados. Eu sempre recomendo que os materiais em si, as técnicas de grupo, as chamadas dinâmicas, elas, na verdade, elas são uma consequência dos pressupostos metodológicos, dos pressupostos pedagógicos e da nossa proposta pedagógica em relação a essas questões. Tendo uma confiança e uma segurança em relação a elas, nós vamos lançar mão dos materiais, e existem muitos materiais excelentes e de fácil acesso. Exemplos, tá? Existe o caderno de oficinas educativas para crianças, né, de 6 a 10 anos, do Instituto Aliança. A série de vídeos da campanha Defenda-se, da Rede Maristas de Solidariedade. São 14 vídeos curtinhos, muito interessantes, muito próprios para serem trabalhados com crianças. O livro, a live do Mundo Bita, hashtag Fica em Casa, e outros materiais que podem ser encontrados no site da Childhood do Brasil, e vídeos encontrados também no site do Instituto Plan do Brasil. Esses são apenas alguns materiais que eu selecionei para citar aqui, mas existem muitos outros. As videoaulas desenvolvidas pelo Instituto Aliança. Nós desenvolvemos há algum tempo atrás 5 vídeos para adolescentes e 5 vídeos para educadores sobre temas como prevenção à violência sexual, prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, projeto de pesquisa, aprendizagem cooperativa. Estão disponíveis no YouTube. Os vídeos da série Crescer Sem Violência, produzido pelo canal Futura, né? Que exploração é essa, que abuso é esse, que corpo é esse, também estão disponíveis no YouTube. Vídeos do Instituto Promundo, né? Era uma vez outra Maria, Medo de Quê, Minha Vida de João, são alguns vídeos, e esses vídeos do Instituto Promundo, eles têm a característica de que eles não têm fala. Toda a mensagem é passada pela expressão e cenas e telas do próprio vídeo. Então, é um material que serve para adolescentes que têm deficiência auditiva. E materiais outros que ajudem os adolescentes a refletirem sobre a tomada de decisões, sobre seu projeto de vida e os caminhos para realizá-lo. Aproveitar esse período do isolamento social e, de certa forma, tem um tempinho aí sobrando para que os adolescentes possam revisitar ou refletir sobre seus projetos de vida e sobre os desafios para realizar esse projeto. E como agora, mesmo estando no isolamento social, ele pode dar algum passo, ele ou ela, na direção da realização desse projeto de vida. O Instituto Aliança está trabalhando nesse momento na elaboração e na produção de mais materiais voltados a esses temas, esses últimos temas que eu mencionei. Junto com os vídeos, que devem ser curtos, os educadores podem enviar roteiros, claro, roteiros que devem ser adaptados a todo o contexto da proposta pedagógica da escola. Algumas perguntas: o que chamou a atenção no vídeo? Foi novidade, você já sabia? Você acha importante outros adolescentes receberem? E combinar com adolescentes, né? Um tempo para fazer essa atividade, um tempo para conversar com outros adolescentes das suas redes sociais e registrar algumas reflexões a partir dessa experiência. O uso de imagens, né? Imagens
curtas, rápidas, mas imagens provocativas, né? Eu trouxe esta aí apenas como um exemplo, né? O que essa imagem pode gerar de conversa na família, de conversa com os adolescentes a respeito da sua aproximação ou não com os profissionais de saúde. Será que antes de ocorrer a pandemia, o posto de saúde era visitado? Será que eles conhecem a caderneta de saúde do adolescente? O que eles pensam sobre essa imagem? Outras imagens podem ser criadas para esse momento? Quais? Que tal criar outras imagens e explicar a mensagem dessas imagens? Isso aí, gente, são realmente exemplos e com a criatividade dos profissionais da educação e da rede de proteção, muitas ideias bacanas poderão acontecer. Uma outra ideia são as campanhas, né? Já que nós estamos vivendo muito esse mundo virtual, por que não estimular os adolescentes a criar uma campanha educativa para o tema que eles vão escolher, porém relacionado a esse período do distanciamento social e da pandemia do Covid-19. O processo de escolha do tema já pode ser em si uma atividade educativa, assim como o planejamento de todos os aspectos da campanha, né? Como vão ser os materiais, como vai ser divulgado, para quem vai ser divulgado, o tempo, enfim, uma infinidade de desafios educacionais que estão ajudando ao adolescente também refletir e participar desse momento. Apesar de todos os desafios, eu enfatizo muito que não devemos deixar nenhum aluno de fora. Sei que isso está sendo enfrentado pelas secretarias de educação e sei que não está sendo fácil, mas eu quero incentivar porque, de fato, nós não podemos deixar ninguém de fora. E eu trago aqui, apenas para finalizar a minha apresentação, um pensamento da Organização Mundial de Saúde que, na verdade, tem se tornado um mantra, né? Nós não estaremos seguros enquanto todos nós estiverem seguros. Então, é muito, muito importante pensar nos grupos que estão isolados, pensar nas comunidades indígenas, caso os municípios tenham o convívio com essas comunidades, pensar nas comunidades quilombola, caso os municípios tenham convívio com essas comunidades, e em outros grupos que são isolados ou deixados à margem normalmente. Então, com essas palavras, eu termino assim a minha provocação inicial e fico à disposição de vocês para responder as perguntas ou adicionar comentários. Muito bom, Márcia. Muito obrigada aí pela contribuição para a discussão nessa frente de infância e adolescência. Acho que é muito importante, realmente, como você trouxe. A gente tem o papel aí da educação, mas como que a gente consegue unir esforços e conhecimentos para potencializar as nossas ações, né? Então, tem coisas que a gente consegue articular mais com a saúde, mais com a educação, mais com a assistência, mas esse papel fundamental de compartilhar, de utilizar esse momento, já que não estamos no espaço físico da escola, como que a escola, em seu ambiente virtual, no contato dos professores com os alunos, conseguem aí trabalhar essa questão com os alunos, seja na divulgação dos canais de denúncia, seja na construção de campanha junto com os alunos, de trabalhar temas em relação a autoproteção, a autocuidado com os alunos nesses períodos. Então, eu achei assim, ótima a exposição, o pessoal aqui também super elogiando a sua participação. E aí, antes da gente entrar na nossa discussão e também trazer algumas perguntas aqui dos participantes, eu vou pedir para a Ana Clara soltar o resultado da nossa primeira enquete e aí também a gente utiliza aí as respostas. Bom, quais as dificuldades, né, que a Secretaria de Educação tem para organizar ações preventivas para crianças e adolescentes? E aí, com 70% aí das respostas, dificuldades de envolver a família e a comunidade nas ações preventivas, e aí também com 42% bem expressivo, professores possuem poucas ferramentas para realizar as ações.
Você comentou, né, deu várias sugestões super legais, super fáceis, né, de achar, de entrar em contato com os materiais e com os sites, mas a gente gostaria de aprofundar essa questão do envolvimento da família e da comunidade nas ações preventivas e também essa questão, né, dos ferramentais para os professores trabalharem essas atividades e temas com os alunos. Isso. Então, vou para a pergunta que teve, né, a maior quantidade de solicitação. Trabalhar a família, né? Eu acho que a educação hoje pode estar muito voltada para as tarefas escolares que vão diretamente para os alunos, e isso vencer esse desafio já é um esforço muito grande, e eu tenho acompanhado esse esforço no contato com professores e com profissionais da educação. Mas eu reforço a sugestão: pensar em atividades para a família, escolher um vídeo, escolher uma imagem, mandar perguntas provocativas que provoquem um diálogo dentro da família, fazer com que os pais ou adultos familiares que estão convivendo e responsáveis pela educação dessas crianças e adolescentes também se sintam incluídos nessas atividades. E trabalhar um tema fora da pauta escolar ou relacionado, mas que a família como um todo possa participar. E com relação aos materiais, eu fiz aí na minha apresentação uma sugestão de uma série de materiais, né? A gente só precisa aprender a fazer a conexão entre algo que está na rede, no YouTube, e, digamos assim, para falar de um instrumento que tem sido muito, muito usado, e colocá-lo no celular, colocá-lo numa plataforma, colocá-lo na internet, junto, é claro, com um roteiro de orientação para a realização da atividade. Mas existem, sim, muitos materiais, bons materiais, que estão disponíveis. A atenção que o profissional da educação, assim como qualquer outro profissional que realiza esse tipo de atividade, é com o itinerário pedagógico. Traçar uma sugestão de itinerário, um caminho para trabalhar os temas, porque muitas vezes a gente pode ir diretamente trabalhar, por exemplo, as situações de abuso, de exploração sexual. No entanto, para alguns contextos, ou alguns educadores podem se sentir mais à vontade trabalhando primeiro algumas questões como identidade, comunicação, convivência, família, mas chegar também à questão dos direitos das crianças e de adolescentes e de como esses direitos são violados, e dos direitos das mulheres, enfim, dos direitos dos idosos. Aí a pauta se expande. Estava aqui com o mudo. Sim, acho que essas dicas foram super valiosas, as sugestões, né, de temas, dos canais de denúncia, como compartilhar isso, as formas, então, junto com o material que é enviado para os alunos, alguns sites que têm os vídeos, muitas vezes sem a fala, sem o som, e que conseguem ser compartilhados em grupos, que talvez, né, os professores tenham com os alunos, então, vários materiais aí que depois a gente vai compartilhar a sua apresentação para os professores terem aí como um material de apoio. Eu só vou, antes da próxima pergunta, pedir para a Ana Clara subir a mais uma enquete, que é muito relacionado ao nosso webinar, com indicações, né, de próximos temas, enquanto eu vou aqui continuando com as perguntas. A Margot da Citrosuco manda um abraço para ela. Ela colocou uma pergunta, né? Como lidar com a impunidade nos casos de exploração sexual de adolescentes? Isso impacta nas ações e nas atitudes das pessoas, no sentido de, eu não vou denunciar porque não virou em nada. Eu fiquei sabendo de um caso, não virou em nada. Então, como que a gente pode fortalecer esse trabalho de acolhimento, encaminhamento de crianças e adolescentes para que a comunidade acredite e acesse,
né, a rede através das denúncias, que elas realmente sejam efetivadas e assim acolhidas e encaminhadas. Isso. Todo município tem um conjunto de instituições, como aquelas que eu mencionei anteriormente, né? O Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Direitos, a própria Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, essas secretarias com os seus serviços, como o CRAS, o CREAS, a Justiça, né? O Ministério Público pode estar presente mais próximo, mais distante, mas a Justiça está presente, as polícias também. Então, essas instituições, elas devem formar, elas formam a rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, a questão da impunidade, primeiro, precisamos insistir e persistir nas denúncias, né? Mesmo que essas denúncias não possam ser encaminhadas para um contato dentro do município, existem os contatos de denúncia anônima, então a gente precisa persistir nisso e persistir no fortalecimento da comunicação entre essas instituições, de modo que elas, como rede, e não individualmente, e não pessoas individualmente, mas as instituições que formam a rede de proteção à criança e adolescente, acionem, e como elas fazem parte do sistema de garantia de direitos, os casos sejam analisados, pesquisados e confirmados ou não, mas, sobretudo, encaminhados, porque muitas vezes a violência psicológica pode estar presente. Na maioria dos casos de violência sexual, por exemplo, contra criança e adolescente, a violência psicológica já está presente há muito tempo. Então, a questão da impunidade vai depender dessa rede de proteção, essa rede está fortalecida e essa rede está fazendo o constante monitoramento das denúncias, análise dos casos e encaminhamento. E nos encaminhamentos, naturalmente, está a investigação, a produção de provas, além, claro, do cuidado com essa criança, do cuidado e do atendimento a esta criança ou adolescente, assim como em alguns municípios e em algumas cidades, até mesmo o atendimento ao agressor. Então, é preciso não desistir, é preciso persistir, é preciso usar os canais de denúncia, é preciso acionar a rede de proteção. Obrigada aí da contribuição. Tem mais uma pergunta aqui da Rosângela, que ela colocou, né, que nós temos um Brasil muito plural e sabemos das desigualdades sociais, que é um desafio. Então, nós temos aí municípios um pouco mais, né, que tem muito mais recursos que outros, então temos essas diferenças e que ela acaba impactando até no atendimento, né? Temos aí canais mais estruturados, canais com menos estruturas dentro dos municípios brasileiros. E aí ela colocou, né, como nós devemos avaliar as ações adotadas, também sem universalizar, já que estamos construindo novas práticas nesse momento de pandemia. Eu acho que vai muito nessa questão, né, como que eu consigo implementar essas ações, muitas vezes com poucos recursos, o desafio de articular a rede para trabalhar em prol dessa temática, sendo que somos acessados, enfim, né, a rede é acessada, trabalhar e se articular em outros temas também. Então, de você aprofundar um pouquinho mais essa discussão conosco. Eu tenho recebido materiais muito simples de serem produzidos, porque, claro, gente, a gente gosta muito dos vídeos bem produzidos, né? Imagens bonitas, mas eu tenho recebido materiais de municípios muito interessantes, vídeos sem voz, sem áudio, em que pessoas mostram cartazes com os números de denúncia, dizendo, né, este é o número do Disque Denúncia, esse é o número para denunciar violência contra a mulher, esse é o número para denunciar pornografia.
mas elas simplesmente levantam o cartaz e mostram o número. Simplesmente. E o vídeo é todo silencioso e é produzido numa sala, digamos assim. Apenas isso. Pessoas que levantam cartazes mostrando os números, mostrando os horários de funcionamento de seus serviços. Uma produção simples e bastante comunicativa, que tem um efeito. Então, não precisamos sofisticar. Podemos nós mesmos produzir alguns materiais, se não quisermos utilizar materiais, né, que já foram produzidos por outras instituições, porém, eu acho que para tornar a atividade mais interessante, se pudermos dispor desses vídeos, dessas imagens super bem produzidas e interessantes, por que não usar? Mas nós também podemos reconhecer a nossa necessidade e achar que um material não supra essa necessidade e pensar em produzir algo simples. Mas o que é importante é que esses materiais passem pela discussão dos profissionais da rede de proteção, porque cada um, na sua área, na sua expertise, vai poder melhorar ainda mais a qualidade técnica desse material, a qualidade do conteúdo desse material. Sim, ótimas dicas aí para o pessoal, enfim, né? Acho que temos aí diversas secretarias com diversas características e realmente, às vezes, um material simples e com os atores da rede ali participando, realmente tem muitos mais efeitos do que, às vezes, a gente pegar materiais de outros parceiros, não, enfim, tirando o crédito de todo o trabalho e material que é feito, mas também podemos, enfim, dentro das nossas possibilidades, fazer uma construção no município, sim, com poucos recursos. Ótimas as dicas. Exemplo, Antes de passar... Domênica, desculpe lhe interromper, mas, por exemplo, Pode um falar. material que for voltado para comunidades indígenas tem que passar necessariamente pela equipe de profissionais da rede de proteção que trabalha com essas comunidades, porque eles saberão apontar qual a melhor forma de comunicar com essas comunidades. Então, por isso é que é importante que não seja um material produzido isoladamente, mas que se tenha o cuidado de trazer os olhares e a colaboração técnica dos diversos profissionais, das diversas instituições que compõem a rede de proteção e o próprio sistema de garantia de direitos. Sim, sim. E aí, antes de passarmos aí para as últimas perguntas, eu vou pedir para a Ana Clara soltar a nossa última enquete, que é em relação à satisfação, e aí a gente vai finalizando aqui com as últimas perguntas que o pessoal compartilhou com a gente. Bom, uma das perguntas, né, que o pessoal colocou aqui é em relação ao papel dos vizinhos como agentes de proteção, né? A gente vem trabalhando muito isso, né? Como eu, não só enquanto profissional, mas enquanto cidadão, posso ser um agente de proteção. E o Instituto Aliança vem com esse mote, né, de fortalecer o papel dos vizinhos em meio à pandemia, então da gente aprofundar um pouquinho essa discussão, né? Como nós podemos aí agir enquanto vizinho, se eu escutei alguma coisa, se, enfim, a criança está chorando de forma sistemática, se eu estou escutando alguma coisa diferente, como que eu posso aí agir como um vizinho? Gente, isso não é só no Brasil, não. É um movimento que eu percebo nos contatos e nas comunicações de outros países também, porque, de fato, o isolamento social dificulta a denúncia. De fato, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade estão tendo muita dificuldade de procurar ajuda. Então, é por isso que os vizinhos podem ter um papel muito importante nesse momento. Por isso que a informação sobre os canais de denúncia tem que chegar para todos. A educação,
acessa a rede que já está acessando dos pais e dos alunos, mas, por exemplo, a assistência social, a saúde, outros atores e atrizes da rede de proteção vão acessar outras pessoas da comunidade para ter a maior cobertura possível. E essas campanhas voltadas para os vizinhos dizem isso mesmo. Você que é vizinho, se está observando alguma coisa estranha na casa ao lado, denuncie, porque pode ser uma violação dos direitos das crianças e adolescentes, pode ser. A denúncia, gente, ela é ou do caso realmente, quando há uma certeza, mas ela é sobretudo da suspeita, para que a rede de proteção e o sistema de garantia de direitos possa atuar, investigando, procurando saber e fazendo o atendimento adequado. Tá? Então, os vizinhos estão, digamos assim, sendo acionados e devem ser acionados não só no Brasil, mas em muitos países isso já está acontecendo. Legal, muito bom. E aí, partindo aqui para a nossa última pergunta, que o pessoal também colocou, a Margot também aqui nos colocou, em relação à questão da prostituição infanto-juvenil, né? De ações que podemos realizar em relação à prevenção, principalmente agora nessa questão, né, do isolamento, e também do trabalho infantil, que muitas famílias perdem, né? Tem uma queda muito brusca no rendimento, na renda familiar, e aí vemos casos se intensificando, né, em relação ao trabalho infantil também. Então, são dois temas aí que o pessoal tem aí dúvidas de como a gente consegue Isso. atuar, não tanto na prevenção, mas também na conscientização, né? Então, vamos falar primeiro das situações de exploração sexual, né, de crianças e de adolescentes. Nós nunca devemos falar em prostituição, porque, na verdade, as crianças e adolescentes, eles não se prostituem. Não é algo que se origina da criança e do adolescente. Eles são prostituídos. Eles são captados por redes, né, por redes de exploração, e eles são colocados nessas situações. Ou, às vezes, a própria família coloca suas crianças e adolescentes nessa situação. Então, esse período de escassez, de perda de trabalho, de perda de renda familiar, está propiciando a exploração sexual em troca de alimentos. E isso toda a comunidade, toda a sociedade tem que ficar atenta. Uma família ou uma situação dessa precisa ser imediatamente atendida pela rede de proteção, em conversa e em atendimento com esta família, verificando se a questão da exploração, nesse caso, diz respeito a uma falta ou uma carência objetiva que está acontecendo, buscar atender essa família, mas atender também no sentido de que a exploração é uma violação de direitos, que toda criança tem direito ao seu desenvolvimento saudável. Toda criança tem direito à saúde. E, portanto, a família é o principal provedor dessa saúde e desse desenvolvimento saudável. Então, nesse caso, o atendimento precisa ser também voltado para todos os adultos da família que propiciaram essa situação. Ou, então, por se tratar de uma rede de exploração, cabe, de novo, a polícia investigar, a justiça condenar os agressores e retirar, de fato, a criança desse tipo de situação. E, se ela está fora de casa, propiciar o caminho do fortalecimento dos vínculos familiares e, quando possível, propiciar o retorno à casa, mas com todo esse aparato, com todo esse quadro de atendimento que eu mencionei. Então, estamos falando de situações de exploração sexual. Eu vou abrir um parêntese e falar de pornografia, porque com a maior exposição realmente de crianças e adolescentes, aqueles que têm acesso à internet, eles podem estar, o tempo
tornou-se maior, né, de exposição, eles podem também estar frequentando ou ter acesso a sites de redes de tráfego, de redes de pornografia. Então, é muito importante que a família possa estar conversando como é que eles chegaram nesse site, com quem eles estão conversando, e alertar, educar, desenvolver na criança um senso realmente de autoproteção, de evitar estar em contato com pessoas estranhas, que fazem propostas estranhas, e em sites que estão divulgando, na verdade, pornografia. Quanto ao trabalho infantil, é outra consequência, né, do período de escassez, né, e do período de redução da renda familiar, que não é só devido à Covid, à pandemia. A questão do trabalho infantil é uma questão que ela perpassa esse período. E, mais uma vez, primeiro, denunciar no Conselho Tutelar, nos serviços da assistência social, e daí, então, mais uma vez, contato com a família, contato para saber o que está causando essa situação, ações junto à família para evitar que esta situação volte a ocorrer. Então, é um trabalho com a família e um trabalho investigativo para não deixar que aconteça novamente. Então, é preciso monitorar os locais onde isso está acontecendo para não deixar que ocorra mais uma vez e dar um período realmente de trabalho junto à família para o seu fortalecimento, para que essa situação seja evitada. Ótimas contribuições, Márcia, aí a colocação, esclarecimento aí com o pessoal. Vou até ler aqui um pouquinho dos comentários, todo mundo aqui parabenizando a sua fala, muitíssimo importante, esse tema é interessante, muito importante, volta de novo. Então, o pessoal aqui super curtindo e parabenizando aí pela sua fala e contribuição aqui para a nossa discussão. E aí, gostaria, né, finalizando aqui o nosso bate-papo, gostaria de agradecer imensamente a sua participação e contribuição aí para a discussão. Foi, assim, muito pertinente para o que estamos vivendo e para as ações que a gente está executando, não só, né, através do programa VIA, mas também muitas ações que a gente consegue fazer em parceria com o PVE e também que os municípios podem fazer com as suas respectivas secretarias de educação, sendo só pela educação, então articulado, né, com as outras áreas da rede de proteção. Foi aí muito rico o nosso momento juntos. Tá bom. Eu também agradeço e deixando aqui meu abraço solidário a todos os profissionais da educação, porque eu tenho acompanhado bastante os desafios, então meu abraço solidário e reforço ao pedido de que a prevenção e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes não deve ficar na quarentena. Usem a sua imaginação, usem os canais de comunicação que vocês já têm com seus alunos, com suas famílias, para não deixar realmente de fazer a prevenção e de fazer a proteção às crianças e adolescentes. Estamos juntos nessa. Obrigada. Carlos? Que legal, muito obrigado, Márcia. Eu fiquei aqui atentamente acompanhando e me somo a todos os comentários aqui. Uma fala sensacional, instigante, motivadora. Mas eu queria aproveitar, Márcia, fazer um registro aqui também, que a nossa Domênica está conduzindo muito bem as nossas quartas-feiras. Eu fico muito feliz, eu fiz questão de ficar um passo atrás para que ela pudesse conduzir tudo aqui. E olha, Domênica, realmente parabéns, que legal ter você conosco aqui. Quero aproveitar, Domênica, e lembrar que amanhã a gente vai ter uma discussão sobre políticas educacionais, o desafio da equidade. Discutir equidade nesse tempo de pandemia, discutir equidade no momento após a pandemia. E para isso nós vamos ter aqui o professor Alexandro Santos, ele é diretor-presidente da Escola de Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, tem uma experiência gigante,
pelos diversos lugares que passou e posições que ocupou. Mas vamos chegando ao final aqui do nosso encontro de hoje, né, Domênica? E uma vez mais, reiterar agradecimento à sua disposição. Márcia, quem sabe poderemos contar novamente com a sua participação. Agradecer também a participação de todos que estiveram conosco. E, Domênica, obrigado, hein? Show de bola ter você aqui, Domênica. Obrigada, pessoal. Obrigada aí de todo o apoio e estou à disposição aí para próximos temas e discutir aí com vocês a questão de infância e adolescência. Muito obrigada. Domênica está descobrindo novos talentos. Domênica está descobrindo novos talentos. Um abraço a todos e obrigada pela oportunidade. Que bom. Um bom dia para todos. Até mais, gente. Até amanhã. Obrigado. Tchau, Domênica. Tchau, Márcia. Abraço, pessoal. Obrigada.